para cá. A Juliana, gente, é referência em fatores humanos associados à saúde e segurança no Brasil. Ela é autora de 2 livros, entre eles, Gestão da Travessia, Aprendendo a Viver e a Cuidar de Si em um Mundo de Ondas Gigantes, que tem influenciado gestores e profissionais das maiores empresas do país. Há mais de 20 anos, a Juliana apoia grandes corporações em práticas de cuidado com a vida no trabalho. É especialista em aprendizagem, colaboração e mudanças. Com a palavra, com todo orgulho, Juliana Bley. Bem-vinda, Ju. Tá ligado? Só um minutinho. Vamos ver se a gente troca. Você gosta de fazer com esse? Prefere? Vocês querem que eu troque com ela, gente? Vamos ver mais uma tentativa, senão a gente troca aqui de microfone. Olha, eu posso te dizer que o meu é bom para danar e confortável. Repórter adora o microfone na mão, né? Que rapidinho vai fazendo essas entrevistas, ó, Ju, pegando no laço. Você quer começar com o meu? Pode, gente. Então ela vai começar. Tá bom. Tá todo mundo ansioso para te ouvir. Oba! Um bom dia, gente. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse espaço de cooperação, de pensamento em rede, de entender, né, como é que a gente faz para enfrentar esse mundo em profundas transformações. E não é só o mundo que está passando por profundas transformações. Como a professora nos compartilhou agora há pouco, e a gente sabe, sente na pele, todos nós estamos passando por profundas transformações. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco aqui hoje. Como que a gente administra dentro de nós, debaixo da nossa pele e ao redor, com os nossos, com a nossa rede, com os nossos times, com as nossas famílias, com as nossas comunidades, toda essa incerteza, todo esse caos e toda essa criatividade que momentos de grandes transições nos oferecem. Então, Gestão da Travessia é um pouco sobre isso. A gente vai navegar nas águas das incertezas juntos, claro, do ponto de vista psicológico, né? Como foi apresentado agora, eu sou psicóloga, venho trabalhando há mais de 20 anos com organizações, ambientes de trabalho e processos de desenvolvimento humano, apoiando pessoas a entender como trabalhar, desenvolver seu propósito, gerar resultado, conectando isso com cuidado. Já fiz TED, enfim, o Gestão da Travessia é o nome de um dos meus livros também, e a gente pode seguir se conectando e conversando a partir desses conteúdos que estão aí disponíveis para vocês. Então, como psicóloga e como curiosa a respeito do trabalho humano e da vida humana, eu venho procurando pesquisar, desenvolver e aprender muito também, com mais de 200 empresas aí por onde eu já passei, como que a gente faz para conectar cuidado com o resultado. Isso tem um pouco a ver com cooperativismo também, não tem, gente? Conectar cuidado com o resultado? A gente está aqui num evento falando de sustentabilidade, né? Sustentabilidade tem a ver com conectar cuidado com o resultado. E como é que a gente traz isso também para esse ambiente de incertezas, crises e mudanças? Então, o convite de hoje é como posso cuidar de mim e dos que me cercam enquanto o mundo se transforma. É sobre mudanças e é sobre cuidado. O primeiro movimento aqui da nossa travessia, da nossa conversa, é um convite que pode parecer um pouco esquisito, que é o convite de abraçar o caos. Então, quando a gente se dá conta de que a gente está atravessando uma crise, ou várias crises, a gente vai falar sobre isso, quando a gente está atravessando incertezas, processos de mudança, qual o primeiro passo para a gente começar a gerenciar de forma saudável esse processo? Eu diria que é esse.
apesar de ser contraintuitivo, né? Abrace o caos. Por instinto de sobrevivência, quando a gente se depara com uma situação caótica, o primeiro impulso que a gente tem normalmente é fugir, se proteger ou lutar. E é natural, são os nossos mecanismos de sobrevivência, de garantir a continuidade da vida. E com o mundo se tornando cada vez mais complexo e os nossos desafios cada vez mais complexos, a gente vai também sendo convidado, desafiado a enfrentar as situações complexas e incertas com um pouquinho mais de presença, com menos reação de luta-fuga e com mais estratégia. Gerenciar travessias tem a ver com isso. A monja budista Pema Chodron, ela diz que quando tudo se desfaz na nossa frente, a primeira providência que a gente precisa ter dentro de nós é relaxar na falta de chão. Orientação esquisita essa, né? Relaxe quando está tudo tremendo embaixo dos seus pés, quando você perdeu a sua referência, quando aquilo que esse mundo conhecido começa a derreter, antes de sair correndo ou fazendo algo, relaxe na falta de chão. É desse lugar que a gente encontra alguma sabedoria para começar a navegar nessas águas de ondas gigantes. Então, uma premissa que a gente vai trazer junto com Abraçar o Caos é entender que a gente pode escolher como enfrentar uma situação como essa. Não só reagir, mas escolher. Em saúde, se tem pessoas aqui da área de saúde, saúde mental, nós chamamos isso de coping, estratégias de enfrentamento. Como que a gente enfrenta uma situação extrema? Como que a gente se organiza pessoalmente e em comunidade, em grupo, em equipe, para enfrentar uma situação imprevisível, uma situação incerta? Então, coping é essa escolha consciente de reunir recursos pessoais, emocionais, de experiência, de métodos e técnicas para fazer frente a uma situação. Então, nem sempre a gente consegue escolher quando uma crise vai acontecer. Lembram da pandemia? Tenta puxar aí na tua memória, como é que você enfrentou o primeiro mês da pandemia? O lockdown começou em 20 de março de 2020. Puxa aí na tua memória. Como é que você se sentiu? Quais foram os impulsos que você teve de cuidado, de prevenção, de providências pessoais, com a sua família, com as pessoas da tua equipe, no trabalho, olhando para o negócio? Como que a gente se organizou naquele primeiro mês? Ou se desorganizou, né? Muita gente se desorganizou. Isso é coping, estratégia de enfrentamento. E como a gente está vivendo num mundo com muitas incertezas e cada vez mais acelerado e cada vez mais caótico, talvez nunca na nossa história tenha sido tão estratégico e tão inteligente da nossa parte desenvolvermos estratégias de enfrentamento de situações críticas, né, gente? Aprender, ganhar repertório, ganhar habilidade para escolher como enfrentar situações críticas. Aí quando eu falo, faz muitos anos que eu trabalho com esse tema, e quando eu começo um seminário, uma palestra, as pessoas falam, tá, tudo bem, estamos entendendo, mas e aí? Mas é só uma crise? Porque assim, a gente olha ao redor e é uma atrás da outra, né, gente? Mal dá para respirar entre um caldo e outro das ondas gigantes que vêm na nossa direção. A gente mal respirou de pandemia, a gente começou a ter crise climática. Levanta a mão aqui quem é do Rio Grande do Sul ou foi impactado ou atuou em relação às enchentes do Rio Grande do Sul, por gentileza. Olha quanta gente. Obrigada, gente. Vocês sabem do que a gente está falando, né? Crises econômicas, crises de reorganização de métodos e modelos, como é o caso da educação, da saúde. Vocês perceberam que desde o final dos anos 90, quase tudo que a gente conhecia como parâmetros corretos de educação, saúde, negócios, liderança, veio se transformando?
Então, hoje, a gente está entendendo que a educação que a gente oferece para as crianças e para os jovens, ela precisa mudar. Ela precisa ser mais ativa, mais colorida, mais interativa, mais tecnológica. A nossa forma de lidar com a saúde também tem mudado muito. A gente achava que cuidar da saúde era só não ter doenças ou tratar doenças. A gente vem aprendendo que saúde é construção de bem-estar, de bons hábitos, de uma forma de lidar com o seu corpo e a sua emoção e a sua mente no dia a dia, que te ajude a ficar saudável por mais tempo. Muda bastante quando a gente assume essa outra visão, não muda? Então não é só uma crise. O filósofo Edgar Morin, que ainda vivo, mais de 100 anos produzindo, ele nos diz, um dos maiores estudiosos da complexidade, ele nos diz: vivemos um tempo de policrises. Sim, policrises. Quando uma começa, a outra vai se assentando. Quando uma travessia está no meio, a outra já está finalizando e virando um outro ciclo. Sim, essa nossa geração de hoje, que está sobre a face da Terra, é uma geração que está sendo convocada a aprender, a respirar, a ter bem-estar, a ter saúde mental, a ter cuidado, a ter uma relação saudável com o mundo, enquanto tudo se transforma ao redor. Levanta a mão quem sente essa sensação, esse friozinho na barriga, que tem muita coisa mudando dentro e fora de nós. Levanta a mão, por favor. Aí, quase todo mundo. Então, estamos juntos, minha gente, estamos juntos. Eu também sinto um frio da barriga danada. Tenho um filho de 16 anos e cada vez que eu penso no futuro dele, na carreira dele daqui a 10 anos, falo, gente, nem eu, nem ele, nem a escola sabemos qual é o mundo do trabalho que ele vai encontrar daqui a 10 anos. A gente não sabe. A gente tem alguma ideia, mas a gente não sabe. Então, navegar nas incertezas é matéria obrigatória na escola da vida para todos nós que estamos vivos nesse tempo histórico que a gente está vivendo. E sim, como não é só uma crise, com certeza nós vamos precisar nos desenvolver e nos aperfeiçoar cada vez mais como bons gestores de crise, não é? Quando a gente olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul há 2, 3 meses atrás, a gente consegue enxergar com muita clareza os parâmetros de gerenciamento de crise. É uma matéria, gerenciamento de crise é uma matéria, uma metodologia, uma abordagem. A gente precisa saber fazer isso quando a gente gerencia negócios, quando a gente lidera equipes, quando a gente é responsável pela nossa família, pelas pessoas que a gente ama. A gente viu a crise começar e tudo aquilo que estava acontecendo na vida normal daquelas pessoas começou a ir para debaixo d'água. A gente viu a situação emergencial, a fase emergencial, onde a gente precisou deslocar milhares de pessoas de suas casas, buscar abrigos seguros para essas pessoas ficarem, buscar alimento, buscar proteção, resgatar pessoas que estavam em ambientes mais isolados ou que não estavam conseguindo salvar a si mesmas. Fase inicial e emergencial da crise. Primeiro mês da pandemia lá de 2020. Aí a gente segue para uma fase de administração desse caos. Abraço o caos, lembra? Que era pessoas em abrigo, todo mundo lá tentando ajudar, ainda pessoas a serem resgatadas, alguma clareza de quantas pessoas impactadas e ainda um tempo até que a água baixe. Traga isso como metáfora para os teus processos de travessia que você está vivendo nesse momento. Aí a água baixa. A água baixando, a gente começa a ter clareza do tamanho do estrago, ter clareza do esforço de limpeza, ter clareza do que precisamos fazer para tentar reabilitar o sistema. Sistema, digo, condições, pessoas, serviços, processos, luz, internet, água. Até que a gente começa a fazer essa limpeza e reabilitar o sistema. Reabilitando o sistema, gradualmente as pessoas vão voltando a uma vida mais ou menos normal. Até que a gente consiga colocar grande parte dessas pessoas em segurança e numa vida mais ou menos normal. Mas sim, essas várias pessoas que levantaram a mão aqui, com certeza tem gente que ainda não voltou a trabalhar no prédio onde trabalhava, se for do Rio Grande do Sul. Eu acompanho várias empresas de lá, instituições de lá,
que ainda não conseguiram voltar para o escritório, até agora, que ainda não conseguiram se reencontrar pessoalmente. Ou seja, a travessia é um processo com várias etapas, até que a gente possa dizer, passou, reabilitamos o sistema, estamos de volta a uma vida normal, uma nova vida, e seguimos agora administrando o trauma, as memórias, as dores, as perdas e as lições aprendidas desse momento, para que, ao enfrentar uma nova crise, que a gente não sabe que tipo é e quando vai vir, a gente tenha mais habilidade, mais estratégia, melhor comunicação e maior capacidade de escolher como atravessar essa crise. Faz sentido, gente? Então, eu tenho dito que nesse tempo histórico que vivemos agora, no pós-moderno, as profissões do momento são surfista de ondas gigantes. Eu me sinto assim às vezes, não sei vocês, mas eu me sinto surfista de ondas gigantes. Alpinista de fundo de poço, esse é um esporte que eu já pratiquei bastante também, não sei se alguém aqui mais já se desenvolveu nesse esporte, né? Já ganhou medalha em alpinista de fundo de poço. Marinheiro de tempestade, todos somos por aqui. Quem aqui lidera equipes? É gerente de pessoas? Bacana, obrigada. Então, quem lidera equipes e gerencia pessoas é marinheiro de tempestades, com certeza. Conflitos, situações críticas, mudanças de rota, construção de novos caminhos, tudo isso traz instabilidade para o processo. E a gente está precisando ali, naquela condição de líder, cuidar da nossa pessoa física e jurídica. Eu gosto de dizer isso, que cuidado com a saúde, com a segurança das pessoas no trabalho, é cuidar da sua pessoa física e jurídica. E quando a gente ajuda e apoia a nossa equipe a atravessar situações desafiadoras, a gente precisa um pouco cuidar da gente e um pouco cuidar deles, né, pessoal? Então a gente pode, até esse ponto aqui, entender que estamos todos em travessia. Como humanidade, como sociedade, como gestores, como líderes, como seres humanos, como pais, como filhos, como colegas. Estamos todos em travessia. Mas é sempre importante lembrar que a gente não está no mesmo barco. Ao contrário do que diz o ditado. A gente está todo mundo no mesmo barco. Quando a gente está vivendo grandes travessias, como essa de um mundo que se transforma tão rápido, é sempre importante lembrar que cada um sabe onde dói. Cada um sabe o quanto custa lidar com o enfrentamento de crises. Cada um de vocês aqui viveu uma pandemia diferente. Ninguém viveu a mesma pandemia. Cada um sabe dos seus desafios interiores, cada um sabe das suas provações, cada um sabe daquilo que conseguiu aprender e desenvolver em si nesse caminho. Então nós estamos sim num caminho individual, mas esse caminho não é um caminho solitário. Ele é um caminho onde a gente olha ao redor e vê várias outras luzinhas de vários outros barquinhos também atravessando junto com a gente. É isso que pode nos dar força também. Então, quando eu falo de gestão da travessia, eu não preciso falar o que é gestão aqui para vocês, né, gente? Todo mundo aqui trabalha com gestão de alguma forma. Gestão é quando a gente conecta os nossos recursos a serviço de um objetivo. Então, sim, atravessar crises, transições e mudanças é uma prática, um exercício de usar os recursos que temos para favorecer que essa travessia seja a mais saudável possível. E aí, quando eu falo de recursos, olha para a nossa crise mais recente, aí a crise das enchentes no Rio Grande do Sul. Eu estou falando de gente, estou falando de tempo, estou falando de comida, estou falando de inteligência emocional, comunicação, experiências anteriores, tudo isso é recurso que você, como barqueiro ou barqueira de travessias, vai poder usar a seu favor e a favor daqueles que você impacta para poder caminhar na direção do novo. E travessia é uma metáfora muito antiga de tradições filosóficas e espirituais milenares. A gente já encontra em várias tradições travessia do deserto, a travessia do Mar Morto, as travessias de consciência, né? Em várias tradições espirituais e filosóficas a gente encontra essa palavra. E eu gosto muito dela porque ela é uma metáfora.
Um processo de crise e mudança não é uma linha reta. Eu saio aqui da margem da velha forma de viver, atravesso um mar de incertezas, reveses, idas e vindas, altos e baixos, e chego do outro lado, na outra margem da vida nova, do novo jeito de fazer as coisas. Isso é uma ideia que ajuda a gente a se orientar e a se guiar emocionalmente, intelectualmente, em termos de energia, em termos de como viver essa experiência. Mas é claro, gente, travessia é algo que não dá para colocar numa distância entre um ponto e outro, né? É algo muito mais profundo, existencial e caótico. E a gente está aqui para aprender a abraçar o caos. Segundo ponto que eu quero trazer para vocês, dos 3 que eu preparei aqui para a gente refletir juntos. Remando em alto mar num barco cheio de gente. Falamos um pouco sobre o que é ser líder num processo desse, num tempo histórico onde a gente está vivendo tantas transformações e onde a gente também está protagonizando novas formas de ser e estar no mundo. Quando a gente fala de colaboração, de cooperativismo, de trabalhar em rede, de fazer junto, a gente está colocando a mão na massa, colocando o nosso coração ali e a nossa mente nesse propósito de construir um jeito de viver em rede, em círculo. Isso também é remar em alto mar num barco cheio de gente. Porque o que não falta são ondas para bater no nosso barquinho, né, gente? Desafio tem todo dia, de todos os tipos, a se impor contra o nosso propósito de chegar lá na outra margem. E a gente usa a nossa resiliência, a gente sobrevive, a gente cai, respira, levanta e segue em frente. Então, nós não somos só assujeitados das travessias, vítimas das crises e travessias que a vida nos oferece, nos impõe, mas quando nós somos agentes de mudança, nós somos também protagonistas de travessias. A gente escolhe botar o barco na água, a gente escolhe construir um mundo mais sustentável e requer um esforço e um enfrentamento muito estratégico desse mar cheio de ondas e feras, porque é quase como nadar contra a corrente, né? A gente pensar em contribuir para um mundo mais sustentável. O nosso Guimarães Rosa, ele diz, o real não está nem na saída e nem na chegada. Ele se dispõe para a gente no meio da travessia. Por que é tão profundo e tão impactante passar por processos assim? Se a gente passar com os olhos abertos, respirando, com os pezinhos no chão, porque a gente colhe aprendizados no caos que a gente não conseguiria colher em terra firme. Se a gente consegue manter a cabeça fora d'água, respirar, abrir os olhos e olhar ao redor e ver o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, e colher frutos e experiências desse processo, a gente não sai do outro lado do mesmo jeito que a gente entrou. Então, os processos de crise, transições e mudanças, elas nos transformam. A gente transforma o mundo e é por ele transformado. E é ali, no meio do caos, no meio do fundo do poço, no meio das ondas gigantes, que a gente descobre o quanta força a gente tem, quanta criatividade a gente tem, quanta solidariedade a gente tem, quantos recursos a gente tem, né? De novo, olhamos para a pandemia, olhamos para as enchentes no Rio Grande do Sul e a gente vê ali o quanto de recurso, o quanto de energia, o quanto de solidariedade, o quanto de aprendizado aquela experiência gerou para todos os envolvidos lá e para nós envolvidos aí numa esfera um pouco mais distante geograficamente, mas que sofremos junto, que refletimos junto, que sentimos junto. A gente não está aqui do mesmo jeito que a gente estava antes de assistir tudo aquilo, não é verdade? Então, para a gente dar uma organizadinha e enxergar isso de maneira mais visual, eu trago aqui a curva da mudança da Britt Andreatta e eu acredito que vocês vão ver os processos de mudança que vocês trabalham, protagonizam e estão desenvolvendo mais ou menos desenhados nessa curva. Então, quando a gente começa um processo disruptivo de mudança, disruptivo significa estamos rompendo com o jeito antigo de fazer as coisas. E estamos iniciando uma forma nova de fazer as coisas por aqui.
a gente entra numa curva de adaptação que deflagra, ativa, aciona muitos gatilhos emocionais nas pessoas, inclusive nós. Se você observar ali, tem choque, nossa, está acontecendo, e agora? Medo, estresse, frustração, depressão e N outras experiências afetivas. Ou seja, mudar não é fácil, não é gostosinho, assusta, desafia, aciona as nossas existências, e isso é natural. O nome do livro da Brit é Programados para Resistir. Sim, a gente resiste porque a gente está vivo. E à medida que a gente começa a se relacionar com a crise, com a mudança, com o projeto de transformação, de maneira mais íntima, de maneira mais próxima, a gente está lá remando no nosso barquinho, a gente começa a conseguir enxergar também possibilidades e oportunidades. A gente começa a viver aceitação, curiosidade, esperança, engajamento, sim, uma certa impaciência, né? Aquelas mudanças, aqueles projetos, você fala, nossa, não acaba nunca. Até que o novo normal se estabeleça. Quem aqui tem intimidade com a teoria do luto, vai ver as emoções do luto nessa curva aí. Medo, raiva, choque, aceitação. Sim, toda mudança traz um luto. O luto daquilo que não existe mais. Mesmo mudança boa. Me formei. Ótimo, estou feliz, vou começar a minha vida profissional. Isso não significa que eu não vou me enlutar do período que eu passei na faculdade. Senti falta dos amigos, senti falta da rotina, senti falta da sala de aula. É natural. Quando a gente se muda para uma cidade que a gente queria muito se mudar, ou quando a gente atinge um cargo na nossa empresa que a gente gostaria muito de atingir, tem um luto daquele lugar anterior. Pode ser até uma coisa mais tranquila, nada muito exacerbado, mas a gente sente, sim, as mudanças. Sente emocionalmente. E se você sente, a tua equipe também sente. A tua família também sente. E como é difícil, às vezes, a gente cuidar dessas emoções. Cuidar das existências, das mudanças que você tem, que a tua equipe tem, que os teus pares têm, que os teus colegas têm. Todos nós vivemos isso. Então, o convite que eu faço para vocês é que a gente acolha e cuide dessas emoções. Não ataque elas. Não tampe elas. Pode fazer esse chororô todo aí, mas a gente vai que vai. Não é bem assim. E se a gente começar a ter espaço para cuidar do emocional dentro dos nossos processos de travessia, dentro dos nossos ambientes de trabalho? A gente está perdendo no mundo hoje, gente, 2 bilhões de dias por ano por ansiedade e depressão. Faz a conta. 2 bilhões de dias de trabalho perdidos por ano pela OMS e a OIT. Porque as pessoas estão ansiosas, estão entristecidas, estão confusas. Não é à toa. Não é à toa. É sobre isso que a gente está falando. E nós vamos precisar, sim, nos tornar barqueiros e barqueiras melhores das emoções que as mudanças trazem, das emoções e da vulnerabilidade que a crise traz para nós. A gente aprendeu bastante sobre isso durante a pandemia. Acompanhei dezenas de empresas muito grandes durante a pandemia, assistindo líderes, gestores, diretores, vice-presidentes que nunca tinham sentado com sua equipe para falar de pessoa para pessoa e começaram a fazer isso durante a pandemia, inclusive online. Como é que você está? Como é que está a tua família? Como é que está sendo para você passar essa experiência? Acompanhei grupos, equipes que perderam pessoas por Covid, que tiveram um falecimento na equipe. Muita dor. Precisamos cuidar dessa dor. Precisamos tratar, cuidar dela. Não é transformar a empresa num grande consultório de psicoterapia, não é isso. Mas a gente precisa ser humano nos nossos ambientes de trabalho e ter permissão para ser humano. E ter apoio para ser humano. E aí a gente consegue enfrentar todas as fumaças emocionais que uma crise, uma travessia traz para nós. Eu quero conectar isso com uma visão que eu sei que vocês têm. A gente está aqui num ambiente de colaboração, de cooperativismo, de trabalho conjunto, em rede. Mas eu quero conectar isso também com gestão da travessia.
Um dos grandes paradigmas que a gente está transitando, e o tema desse evento é sustentabilidade, e a gente está falando disso, é o paradigma do ego-sistema para o ecossistema. A gente pode explorar vários ângulos aqui de negócios sustentáveis, de empresas éticas, de uma série de coisas. Mas eu quero puxar vocês para se olharem nessas duas figuras. No ecossistema, é tudo sobre mim. Eu preciso estar bem, eu preciso estar no lugar que eu quero estar, eu quero crescer na carreira, eu quero tomar essa decisão porque ela é boa para mim. E aí a gente está falando aí de comando-controle, muita hierarquia, ambientes de trabalho de baixa confiança, ambientes de trabalho de comunicação ineficaz, baixa segurança psicológica, vocês sabem do que eu estou falando. E o outro círculo é o ecossistema. Então, o Otto Scharmer, que é autor da Teoria U, uma excelente forma da gente pensar o futuro que emerge, ele diz que a gente está precisando caminhar rápido do ecossistema para o ecossistema. É sobre nós. É sobre como a gente se conecta. É sobre como a gente estabelece parcerias. É sobre como a gente se põe dentro do sistema e não se vê fora do sistema. Isso também é gestão da travessia. A gente quer construir um mundo bom para todo mundo. E, para isso, a gente tem que estar implicado dentro do sistema. E não olhando somente, né, para aquilo que é favorável, bom para nós ou para os nossos, mas entendendo, como na época da pandemia, e eu estou usando bastante esse exemplo, porque não tem ninguém aqui que não passou por isso. Quando eu ponho uma máscara para ir no supermercado, eu não estou cuidando só de mim, da minha família, eu estou cuidando de mais de 100 pessoas que poderiam ter sido impactadas pela minha falta de cuidado. É sobre isso. Evoluir do ego para o eco. Essa é uma travessia que a gente precisa e quer fazer. Então, caminhando aí na direção do nosso fechamento, eu quero, então, fazer esse convite que vocês se olhem como barqueiros e barqueiras de travessias. Das suas, das pessoas que você lidera, das pessoas que trabalham com você, das pessoas que são impactadas pelo que você faz, pelo cliente, sociedade. Vocês impactam. Quem está sentado aqui impacta muita gente na sociedade. Esse é um sistema que impacta muita gente. Uma rede que é muito maior do que a quantidade de gente que está aqui nessa sala. E o barqueiro e a barqueira de travessia é aquele que oferece suporte e cuidado na turbulência. Cuidado na turbulência. São uma presença de qualidade e calma, sim. Se a gente sai se desesperando em situações de crise e turbulência, a gente não ajuda as pessoas a acharem a melhor forma de enfrentar essa situação. Então, a gente pode treinar e desenvolver em nós qualidade de presença, centramento, maturidade, inteligência emocional. Tem N maneiras de fazer isso. Eu sei que vocês conhecem várias, mas sim, para viver em tempos de crise e para abraçar o caos, a gente precisa estar com o nosso mundo de dentro bem cuidadinho. Influenciam para que energia e recursos sejam focados no que realmente importa. Observe as crises que você esteve envolvido ou que você ajudou a gerenciar ou que você assistiu nos últimos anos. Veja se não aconteceram ali várias decisões infelizes. É muito comum que quando a gente não está preparado, quando a gente não tem recurso de habilidade, competência e conhecimento para gerenciamento de crise, que a gente saia alocando recursos de forma infeliz. E aí as necessidades que precisam ser atendidas não são atendidas. E outras coisas que não precisariam acontecer, acontecem. E é desafiador poder equilibrar os recursos. Vocês lembram lá no começo da crise do Rio Grande do Sul, que lá pelo 7º, 8º dia das pessoas nos abrigos começou a estragar comida? Tinha comida demais e a comida não chegava nas pessoas a tempo e não tinha geladeira para acondicionar tudo aquilo. Então,
quando a gente está vivendo uma travessia, usar os recursos com sabedoria é fundamental para a gente passar por esse momento de maneira saudável. E quando você está liderando, acompanhando pessoas ou liderando um projeto, essa é uma reflexão que você precisa ter. A gente está usando com sabedoria os nossos recursos. Os barqueiros e barqueiras facilitam um caminho generativo até o novo. O que significa generativo? É uma palavra que está sendo bastante usada, inclusive no contexto de sustentabilidade. Generativo ou regenerativo vem de Gênesis, gerar vida nova. Então, o destino de uma travessia bem feita é uma vida nova. É uma vida vivida de um jeito novo, diferente, que carrega, sim, o que de melhor a gente tinha lá na outra margem. Não é isso, a gente larga tudo para trás, destrói tudo e constrói tudo de novo. Não. A gente traz na bagagem aquilo que tem valor e a gente desenvolve, constrói, cocria. Essa também é uma palavra muito importante nesse momento que estamos pensando em um mundo sustentável. A gente cocria uma vida nova, um jeito novo de fazer as coisas, um jeito novo de trabalhar, produzir, viver, consumir, lucrar. Tudo a ver, né, gente? E como barqueiros de travessia, nunca esqueçam, a gente precisa cuidar da gente para poder cuidar dos outros. Clichê, né? Mas a gente vive como se a gente não soubesse disso. Que na hora da emergência e da turbulência, máscaras vão cair no teto da aeronave e você primeiro põe em você, para daí poder ajudar quem precisa. Autocuidado também é algo urgente e fundamental para quem está ou quer estar no papel de barqueiro e de barqueira de travessias. O Porges, que é um dos neurocientistas mais produtivos dessa nossa geração, Stephen Porges, ele fala sobre risco, como que o ser humano e como que os mamíferos enfrentam risco. Esse é o estudo dele. E a gente tem aprendido muito com ele sobre como encontrar segurança no meio da bagunça, no meio do caos, no meio da confusão. E ele diz, segurança é o tratamento. Buscar experiências de segurança emocional e, óbvio, física, econômica, financeira, é o tratamento para o caos não judiar da gente demais. Por onde eu passo, eu adoro contar, relembrar essa frase, que o cuidado é da nossa natureza. Eu não sei se vocês já tinham parado para pensar nisso. A gente fala muito hoje de autocuidado, de cuidar das pessoas, cuidar do planeta, como se isso não fosse nosso, como se isso fosse uma coisa nova que a gente tem que aprender agora. E eu quero relembrar vocês que isso não é novo, que a gente vem de fábrica com isso. E que, provavelmente, a nossa capacidade de cuidar foi um dos grandes diferenciais que fez com que a gente chegasse até aqui. 8 bilhões de pessoas sobre a face da Terra. Claro que o desenvolvimento do nosso cérebro foi importante, o desenvolvimento da linguagem, nós falamos mais de 100 idiomas no mundo, o desenvolvimento das ferramentas e da capacidade de pegar as coisas, tem uma série de variáveis que ajudaram a humanidade a chegar até aqui do jeito que ela chegou. Civilizada, com progresso, com conforto, com descobertas, transformando a cara do planeta como ela transformou. Agora eu quero colocar nessa cesta também a nossa capacidade de cuidar. Tem uma historinha que eu não sei se é verdade, mas ela é muito famosa, eu adoro ela, sobre a Margaret Mead, que foi uma grande antropóloga. Ela estudava essa época da civilização humana em que a gente era selvagem, vivia como os bichos viviam na floresta, e aí a gente começou a evoluir para uma vida civilizada, uma vida organizada, de começar a se fixar na terra, começar a plantar, começar a criar animais, fazer ferramentas. Ela pesquisava e escavava esse tipo de território para tentar compreender o que fez esse processo acontecer, o que ajudou. Aí diz que um dia um aluno perguntou para ela em sala de aula, professora, quando você vai fazer essas escavações, o que você procura? E todo mundo esperava que ela dissesse, eu procuro ferramentas, procuro potes, procuro resquícios de fogo, para ver se eles cozinhavam a comida, enfim. E a resposta dela foi ossos quebrados.
Eu procuro ossos quebrados. Porque para ela, quando você encontra uma ossada de um ser humano de 100 mil anos atrás, com o osso da perna quebrado e perfeitamente colado, isso tem um significado muito importante. A gente sabe, quem já teve a infelicidade de fraturar um osso, sabe disso. A gente sabe que quando a gente quebra o fêmur, por exemplo, a gente leva 2, 3 meses sem se mexer para poder colar bem direitinho. Porque se não colar bem direitinho, você não caminha mais, você não corre mais. Você vai ter dor, sequelas para o resto da vida. Na vida selvagem, um bicho ou um ser que vivia como nós vivíamos em vida selvagem, quando ele quebrava a pata, ele não tinha vida longa. Ou ele ia ser caçado, ia ser o jantar de alguém, ou ele ia morrer de sede, não ia conseguir ir no riacho beber água, ou ele ia morrer de fome, não ia conseguir caçar nem colher. Ou seja, o destino dele estava traçado. E para ela, ao encontrar uma ossada com alguém que teve um osso ligado à mobilidade, né, fraturado e perfeitamente colado, isso é um indicador de que alguém cuidou dessa pessoa. De que alguém carregou, de que alguém nutriu, de que alguém levou água, alguém protegeu por meses, até que essa pessoa pudesse voltar a caminhar e correr perfeitamente. Então, essa história nos lembra que o cuidado é da nossa natureza. Muito provavelmente a gente não estaria aqui se a gente não tivesse, como mamíferos, igual essa leoa aí com os filhotinhos, se a gente não tivesse desenvolvido um senso de se importar uns com os outros. Um senso de não deixar ninguém para trás. Um senso de que todas as vidas do nosso clã importam. Um senso de que a gente pode fortalecer a nossa capacidade de sobreviver se a gente se conecta, se a gente colabora. Isso está na nossa essência, está na nossa natureza. E isso faz profunda diferença quando a gente está vivendo crises, travessias e mudanças. Vou deixar aqui um kit salva-vidas para vocês, com atitudes salva-vidas, para vocês levarem e começarem a praticar, se é que já não praticam, nesse caminho de autocuidado para viver crises e mudanças. Eu costumo dizer que o nosso papel como profissionais de saúde mental e cuidado com a vida é ajudar as pessoas a aumentar ao máximo o bem-estar delas durante uma crise, uma mudança, e diminuir ao máximo o sofrimento. Porque não tem mudança e crise sem algum tipo de sofrimento, né? Tem dor, tem perda, tem luto, tem desconforto, tem medo. Então, aquela mudança flat não vai ter. Mas com baixo sofrimento e alto bem-estar dá para fazer. E aí eu vou passar pelas 5 atitudes salva-vidas aqui. E você anota aí no seu caderno, no seu celular, no seu bloco de notas, se você teve alguma ideia para botar na sua rotina de autocuidado para viver essas crises. Vamos lá. Invista na sua autorregulação emocional. Aprenda mais sobre suas emoções. Aprenda a respirar. Aprenda a se perder do eixo e voltar para o eixo. Tem aplicativos para fazer isso, tem muito conteúdo na internet, tem cursos para a gente fazer isso. Aprenda a recuperar o eixo, usando a sua respiração, o seu corpo, técnicas de relaxamento. A gente vai usar cada vez mais essas atitudes para nos proteger. Acolha a si e ao outro, abrace o caos, acolha antes de julgar. Mais acolhimento e menos julgamento quando a gente está passando por perrengue, gente. O julgamento afasta as pessoas, o acolhimento conecta e dá a possibilidade da gente cocriar uma saída em conjunto. Preste atenção às suas escolhas durante processos de crise e travessia. Seja rápido com as pequenas escolhas e seja lento com as grandes. Cuide com a impulsividade. Essa é uma atitude salva-vida fundamental. Quando a gente está pressionado pela vida e muito ansioso, a gente corre um alto risco de fazer bobagem, de falar coisas que a gente não devia, de tomar decisões que a gente se arrepende depois, de fazer movimentos, de primeiro se jogar no precipício para depois perguntar o que era mesmo que estava acontecendo aqui. Lembra lá do comecinho, relaxe na falta de chão? É sobre isso. Busque ajudas que realmente ajudam. Gente, os 2 requisitos que estão em todos os protocolos de saúde mental, ansiedade, depressão, burnout, todos são
atividade física e rede de apoio. Cultive sua rede de apoio. Cultive relações com pessoas com quem você pode contar. Do seu círculo de amizade, família e também profissionais, tá? Terapeutas, médicos, pessoas que podem te dar suporte, socorro e te ajudar a voltar a respirar quando as coisas ficam difíceis. E por fim, mantenha abertura e confiança na vida. Esperançar é a quinta atitude salva-vida. Esperançar para a gente se manter olhando para aquilo que pode ser criado e não só para aquilo que está sendo destruído. Porque se a gente ficar agarrado só naquilo que está sendo destruído, a nossa vida vai ficar muito difícil. Então, esperançar é preciso e que a gente saia daqui com isso no coração. Eu quero deixar como fechamento para vocês, gente, uma única ideia, que é a ideia que me move, de que tem um lugar, só um lugar seguro que a gente pode encontrar e se abrigar para passar por uma grande tempestade, por um grande caos, e que não se destrói, que é dentro da gente. Crie um lugar seguro dentro de você, quentinho, amoroso e acolhedor, onde você possa se refazer e descansar, e assim poder seguir e atravessar e ajudar as pessoas a atravessarem com você. Muito obrigada, gente. Obrigada, Juliana. Os últimos